1 de Reis, capítulo 13. Eu vou ler do versículo 4 ao versículo 10. 1 de Reis, capítulo 13, versículo 4 ao 10. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não a podia tornar a trazer assim. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Preste atenção. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Eu sei que a nossa diaconisa Isabete orou para que o Senhor me inspirasse, para que eu pudesse falar debaixo da dependência do Espírito. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu quero orar por sinais. Diga comigo: Deus que eu sirvo é um Deus que manifesta sinais. Feche os seus olhos. Eu achei muito interessante essa postura da diaconisa Núbia. Ela fez isso lá também na Emanuel, na Ebenezer, se eu não estiver equivocado também. No momento da oferta, do ofertório, chamar as pessoas à frente e ungir as mãos dessas pessoas para que elas rompam, para que elas desatem. Porque muitas pessoas estão com dificuldades financeiras, porque precisam ser libertas nesta área de suas vidas. Mas eu não quero orar por finanças, eu quero orar por sinais de um modo geral. O mesmo Deus que manifestou sinal nos céus através de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, assim como Deus fez uma vara na mão de Arão florescer, o mesmo Deus que fez águas amargas se tornarem em águas potáveis, o mesmo Deus que, ao orientar seu servo a tocar na rocha, fez a água da rocha brotar, é o mesmo Deus que se faz presente na minha vida e na sua vida. Mas pastor, se esse é o mesmo Deus, por que eu não experimento de sinais? Talvez porque você no fundo não acredita que isso seja possível. Feche os olhos. Deus que manifesta sinais, nós estamos aqui na tua presença nessa noite, depois desse mover que aconteceu nesse culto, Senhor. Eu quero te pedir, na nossa casa, dirigindo o carro, indo para o trabalho, Senhor, manifesta sinais sobre as nossas vidas. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu não mudou, tu é o mesmo. Faz desabrochar na nossa vida os sinais, os prodígios e as maravilhas
em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, Abba, testemunhar de milagres. Nós queremos continuar testemunhando acerca de milagres maiores, porque tu não foi, tu é e sempre será o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus da igreja. Diga comigo: eu creio que a minha exaltação vem. Irmãos, eu quero fazer você entender que essa palavra é uma palavra que fala de sinais. Deus levanta um servo de Salomão para ser, aleluia, rei em Israel. É óbvio que antes de Deus levantar esse servo de Salomão para ser rei em Israel, havia todo que um movimento. Ele era um servo de Salomão e ele começou a prosperar no ofício do serviço que Salomão havia delegado para ele. E diz a Bíblia que nesse mesmo período que Jeroboão prospera no ofício e no serviço que Salomão havia confiado para ele dentro do reino, nesse mesmo tempo, Salomão, ele vai se desviando e ele vai entrando num nível de decadência na presença do Senhor. Diz a Bíblia que algumas das mulheres que Salomão amou eram mulheres idólatras, eram mulheres pagãs, e essas mulheres incitaram no coração de Salomão para que em Jerusalém ele erguesse altares a deuses pagãos. E quando Salomão deixa de dar a glória que é devida ao Senhor e começa a dar glória a ídolos, ele começa a cair, ele começa a declinar. Toda a inteligência se transforma, ou melhor, toda a sabedoria que Salomão tem se transforma em insensatez. E o que Salomão começa a fazer? Outrora ele tinha atitudes sábias, ele tinha atitudes sensatas, e ele começa a meter os pés pelas mãos. Nisso que Salomão começa a decair, ele começa a se tornar injusto para com o povo. Então o mesmo povo que amava a Salomão, eles passaram, saiu uma corda de gado. O mesmo povo que um dia amou Salomão, eles começaram a rechaçar, eles começaram a ignorar Salomão. E Jeroboão, um servo de Salomão, ele estava galgando de muita popularidade. E essas pessoas, essas tribos que estavam ficando decepcionadas com Salomão, começaram a buscar orientação com Jeroboão. E o que aconteceu? Salomão começa a perder popularidade, e quem galga popularidade dentro do reino é Jeroboão. Mas Jeroboão não era rei. E o que Salomão faz? Salomão persegue Jeroboão para matar Jeroboão. Sabe por quê, meu irmão? Existem pessoas que elas não querem ver o seu crescimento. Existem pessoas que não querem ver você frutificando, e em detrimento do teu crescimento, e em detrimento do seu frutificar, sempre vai ter alguém para tacar pedra em você, para te abalar, te desestruturar. Mas diga comigo, quando é de Deus o negócio? Chega mais forte, quando é de Deus o negócio, Satanás não consegue me tirar da posição. Quando é de Deus o negócio, Marta, Satanás não consegue nos tirar da posição. Ah, pastor, tem gente que tira outras pessoas da posição. Não, porque aquelas pessoas não estavam de verdade na posição. Porque se elas estivessem na posição,
ninguém as tiraria dela. Aleluia! Mas pastor, a Bíblia fala de homens que estiveram na posição e saíram, porque eles se desligaram, porque se eles se mantivessem ligados, a coisa acontecia. Aí a Bíblia diz que Salomão começa a perseguir Jeroboão, e Salomão expulsa Jeroboão de Israel. E para onde Jeroboão foge? Para o Egito. Os anos passam, Salomão morre. Quem assume o reino? O filho de Salomão. Quando o filho de Salomão assume o reino, Rehoboão, Deus, aleluia, deixa claro, através dos conselheiros. Rehoboão, teu pai morreu, e ele já não gozava de tanta popularidade. Assumir o reino no lugar do teu pai vai ser demasiadamente desafiador. Então, se você assume o reinado, mete o pé na porta e faz as coisas de qualquer maneira, o reino vai quebrar. Então, se Deus está permitindo que você assuma o reino, haja sabiamente. E se você quer prosperar, ouve quem já passou pelo que você vai passar. Se você quer prosperar, aprenda a dar ouvido a quem é mais experiente. Mas qual é o maior problema? Bota um pouquinho mais baixo, mas qual é o maior problema? Quando a gente está numa posição e a gente começa a prosperar, ou seja, Deus começa a usar a gente, muitos de nós ficam com o nariz em pé. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus me mandou fazer. Deus me mandou fazer. Deus me mandou fazer. Só que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele respalda. Rehoboão não quis dar ouvido às pessoas experientes, e ele mete os pés pelas mãos, e o reinado dele quebra. Só que antes do reinado de Rehoboão quebrar, Deus levanta um profeta. Aleluia! Por isso que a igreja precisa prestar atenção nos detalhes do culto. Nada acontece, Maria, sem que antes Deus fale. Aleluia! Só que às vezes a gente não presta atenção. Às vezes Deus fala para a gente: meu filho, vou te colocar numa prova. Minha filha, tu vai passar por uma moeda. Meu filho, fica ligado. E a gente não presta atenção. Às vezes a gente só vai atentar depois de muito tempo que a situação está acontecendo. Deus levanta um profeta, e esse profeta vai a Jeroboão. Aonde Jeroboão estava? Longe de Israel, porque ele foi expulso. Porque se ele ficasse em Israel, ele morreria. Ele estava longe. Deus levanta um profeta, e esse profeta vai a Jeroboão. Preste atenção nessa história. Deus levanta um profeta, e o profeta vai a Jeroboão, e o profeta disse: Deus manda você, aleluia, se posicionar. Você não mais será um fugitivo. Aí ele, por quê? Deus manda falar para você que ele vai entregar 10 tribos de Israel nas tuas mãos. Aí a pergunta de Jeroboão foi: eu sou servo, eu não sou de família real, eu sou servo. O rei me expulsou, eu estou proibido de entrar em Israel. Mas o Senhor te convida para. Meu Deus. O Senhor te convida para, porque o Senhor vai entregar 10 tribos nas tuas mãos. Ou seja, Deus decide levantar alguém que não veio de uma família que tinha coroa. Deus decide levantar alguém de uma família que até então não tinha coroa. Pastor, como eu devo me identificar nessa palavra? Que tudo é possível para aquele que crê.
tudo é possível para aquele que crê. Pastor, eu cheguei com dores. Como eu sei que existem ovelhas aqui que estão com problemas de saúde, mas começa a clamar no teu lugar. Senhor, eu cheguei aqui com dores, eu quero sair daqui sem essas dores. Senhor, eu saí daqui, eu entrei aqui turbado, eu não quero sair daqui turbado. Senhor, eu entrei aqui passando mal, eu quero sair daqui bem. Senhor, eu entrei aqui confuso, eu preciso receber uma palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo na igreja. Oh, preste atenção. Na Arábia, aí a Bíblia fala que Reoboão age insensatamente, as tribos se dividem. De 12 tribos, 2 tribos decidem permanecer com Reoboão. E a palavra do profeta se cumpre. 10 tribos vão ficar com Jeroboão. Pastor, Jeroboão liderou uma rebelião? Não. Deus entregou aquelas 10 tribos nas mãos de Jeroboão. A Bíblia fala que Reoboão, reinando no sul, Judá, reúne seu exército e diz: nós vamos tirar na marra as 10 tribos das mãos de Jeroboão. Aí Deus levanta um profeta novamente e dispara agora, dizendo para Reoboão: não ouse levantar as tuas mãos contra Reoboão, porque eu estou nesse negócio. Às vezes nós não entendemos a maneira de Deus agir, mas Deus sabe o final da história. Para você entender esse desenvolvimento que eu estou fazendo aqui, diz a Bíblia que Jeroboão assume o reinado. Aí as 12 tribos, Emerson, 2 ficam com o Reoboão. Aí inaugura o reino do sul, Judá. E as 10 tribos ficam ao norte. E aí inaugura, Nicolas, o reino do norte, que é Jerusalém. Só que para a exaltação de Deus ser concluída na nossa vida, nós precisamos entender que o medo é o nosso maior inimigo, velho. Nós precisamos entender que o medo é o nosso maior inimigo. Eu e ele estávamos assistindo uma reportagem, louvado seja o nome do Senhor, no Fantástico, domingo, depois que a gente chegou na igreja, e era alguma coisa assim, né? De uma pessoa que havia se envolvido na marginalidade, com alguns trampiques, e acabou sendo pega. E nisso que essa pessoa foi pega, foi presa, amém? Ela foi submetida a alguns processos, e ela entregou a galera toda que estava envolvida no rolo, e todo mundo foi preso. Aí Eliane disse, Eliane, cria de comunidade, disse: essa mulher, quando sair da prisão, está na cara que essa peregrina vai morrer. Porque quem é cria de comunidade já foi envolvido, ou ainda que não tenha sido, aleluia, cria de comunidade, e que se envolveu na marginalidade, tem que saber que você pode ser submetido a uma tortura, mas você não pode entregar a galera, porque senão tu morre. Aí eu falei para Eliane: por isso que eu tenho certeza que eu não serviria nunca para ser bandido. Por isso que eu nunca serviria para me envolver em parada errada. Eu sendo torturado, apanhando, espancando, e não entregar meus amigos que estão envolvidos no rolo, é mais forte do que eu. Eu entregaria. Aí ele falou: ué, então tá na cara que vai morrer, né?
Aí ela até contou uma situação que está acontecendo na comunidade, que a família dela mora lá. Aí ela falou de uma pessoa que se envolveu aí e denunciou todo mundo, e ela está jurada de morte dentro da comunidade. Mas eu não vou ficar citando nomes, porque não vem ao caso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o medo leva a gente a fazer coisas que a gente não deveria fazer. É óbvio que eu, caso fosse envolvido, eu sabia que eu iria morrer. Aleluia! Mas o medo de continuar apanhando é maior. Então eu ia entregar os pontos, porque às vezes o medo, ele é tão sabotador, que ele leva você a fazer coisas no impulso. E quando você vê, é tarde demais. Foi isso que aconteceu com Jeroboão, para eu chegar nesse texto que eu li. Deus falou para Jeroboão: eu vou tornar o teu reino eterno. O que Deus estava querendo dizer para Jeroboão? Como eu falei que faria com Davi, mas os descendentes dele saíram do propósito. Jeroboão, se tu permanecer posicionado, o teu reino vai ser eterno, ou seja, os seus descendentes reinarão em Israel até a chegada do Messias. Então Deus estava naquele momento confirmando um grande ministério, uma grande obra na vida de Jeroboão. Só que Deus falou: eu só vou te honrar, eu só vou te exaltar se você permanecer obediente na minha palavra. Obediente na minha palavra. Por isso que a Bíblia diz, Aline, que o mais importante não é o começo, é o final. Porque começar bem, Cláudia, é mais fácil. Agora, os desafios pelo meio do caminho é que são definitivos. A vitória não está no início, a vitória não está no meio, a vitória está no final. Então diga para essa pessoa: vamos ficar mais ligados, porque estamos no meio do caminho. Na Arábia, vamos ficar ligados, porque nós estamos no meio do caminho, e o meio do caminho é o meio dos desafios. Aí Jeroboão, ele creu ali e não creu. Ele creu e não creu, porque quando você confia, você descansa. Sabe o que Jeroboão fez, Sâmara? Sâmara não, seminarista Sâmara. Jeroboão disse para os seus servos, olha o que ele disse: nós não podemos deixar Israel, as 10 tribos, voltarem para Jerusalém. Jerusalém era o lugar do templo, Jerusalém era o lugar do culto. Aí Jeroboão disse: nós não podemos, nós não podemos deixar as 10 tribos voltarem para Jerusalém, mesmo que seja para cultuar. Preste atenção, hein? Olha o que Jeroboão disse, Beth. Não podemos deixar as 10 tribos voltarem para Jerusalém, nem que seja para cultuar, porque vai que as tribos, Núbia, se arrependem de estar comigo e voltem para Rehoboam. Está entendendo, Josi? É mais ou menos assim. Alguém decidiu fazer aliança comigo, mas essa pessoa primeiro tinha aliança com a Aline, e eu não quero mais que essa pessoa tenha aliança com a Aline. Então eu vou fazer de um tudo para que essa pessoa não se aproxime da Aline novamente, para que essa pessoa não se arrependa de estar comigo e volte-se para a Aline. Quem está entendendo diz amém. Aí, olha o que Jeroboão, entenda, não entenda errado a palavra não, fica ligado, entenda o que Deus está querendo dizer dentro da história.
Aí olha o que aconteceu. Jeroboão não queria que o povo fosse a Jerusalém. Aí o que ele faz? E é aí que está o problema. É aí que está o problema. O artifício que ele usou para impedir o povo de ir a Jerusalém. E aqui que está o problema. Aleluia! Jeroboão disse: vamos construir um templo em Dan e vamos construir um templo em Betel. Só que esse templo em Dan e em Betel é para substituir o templo de Jerusalém. Só que nesse templo construído em Dan e em Betel, nós vamos permitir qualquer tipo de culto. Nós vamos permitir qualquer tipo de culto. Como assim, pastor? Quem gostava de mamar pombinha poderia fazer culto. Aleluia! Quem gostava de um santinho poderia fazer culto. Quem gostava de matar uma galinha preta poderia fazer culto. Quem gostasse de adorar somente a Javé poderia adorar somente a Javé. Então qual foi o problema de Jeroboão? Com medo de perder o povo, ele abriu as portas, ele negociou princípios, ele, para prender o povo, começou a relaxar. Meu Deus. Quer andar de qualquer maneira? Pode. Você não está preparado? Vem cá, vou te dar uma unção de pastor. Você não está preparada? Vou fazer você virar missionária. Eu posso fazer um culto na igreja para Maria Padilha. Pode! O que eu quero é vocês comigo. Então, a qualquer custo, Jeroboão segurou o povo com ele. Só que Jeroboão, ele esqueceu de um detalhe. Deus falou para ele: eu estou entregando para você as 10 tribos, porque eu quero te fazer prosperar, se tu obedecer a minha palavra. E eu estou te entregando as 10 tribos, porque lá atrás Jeroboão pecou contra, aleluia, Salomão pecou contra mim, honrando os deuses das suas mulheres, ao invés de me adorar. Então, na realidade, Marta, o mesmo erro que Salomão cometeu, e por isso Deus quebrou o reino no reinado de Rehoboão. O mesmo erro Jeroboão estava cometendo de uma maneira mais violenta. Pastor, o que leva uma pessoa a negociar princípios, mesmo Deus tendo falado com elas? A vontade de vencer a qualquer custo. A vontade de vencer a qualquer custo. Existem pessoas que, pela vontade de vencer a qualquer custo, elas negociam princípios. Existem pessoas que, pela vontade de casar rápido, elas negociam princípios. Existem pessoas que, pela vontade de crescer no trabalho, ele negocia princípios. E era isso que Jeroboão estava fazendo, negociando princípios. Diga comigo, para Deus me exaltar, eu não posso ceder à tentação de negociar princípios. Aí Jeroboão, ele vai vivendo a vida, ele prosperou. Só que Deus sempre se revela na hora certa. E esse texto ali que eu li fala do momento que Deus se revela. E aqui eu passo para o fim. É um recado. A Bíblia diz que Deus leva um profeta até Jeroboão.
A Bíblia não fala o nome desse profeta. E esse profeta chega para Jeroboão e diz: Jeroboão, você está oferecendo adoração ao Senhor de forma errada. Deus vai fazer esse altar rachar. Deus vai fazer esse altar quebrar. E Deus vai trazer juízo sobre a tua vida. Diz a Bíblia que Jeroboão disse para o profeta: cale a boca. E o profeta continuou profetizando: Deus vai fazer esse altar ser quebrado. Aí, como o profeta continuou falando, o rei levantou a mão e disse: homens, soldados, venham aqui e peguem esse profeta e tirem-o da minha presença. Olha, presta atenção para mim aqui, olha para mim. Ele levantou a mão, diga comigo. O rei levantou a mão. Olha o que o rei fez. Ele levantou a mão e disse para os seus servos, os soldados: venham até aqui, tirem esse homem da minha presença, batam nele e façam com que ele se cale. E ele fez isso falando, Daniel, e gesticulando. Sabe o que aconteceu, Disséia? A mão dele parou. A mão dele parou. Quando ele terminou de falar para os homens que ele tentou fazer isso, Fabiane, a mão dele ficou dura. E quando ele viu que a mão dele ficou dura, ele abaixou a bola rapidinho. Existem pessoas que elas não vão parar porque Deus falou através de um profeta com elas. Existem pessoas que não vão parar porque Deus deu um sonho para elas. Acorda, homem, acorda, mulher, se posiciona. Não é desse jeito que eu te quero. Existem pessoas que só vão parar quando Deus parar. Meu Deus. E eu quero que você entenda que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus decide para um homem, Ele para o homem no leito, Ele para o homem desempregando aquele homem, Ele para o homem permitindo que sua casa caia, Ele para o homem criando um cenário. Que é isso, pastor? Sessão terror do culto de terça-feira? Não, eu quero fazer você entender que a tua exaltação vem, mas para essa exaltação chegar, tem um preço que você e eu precisaremos pagar. E o preço se chama obediência. Catuca essa pessoa que está do teu lado, bota a mão no ombro dela e diga: obediência é a chave. Diz a Bíblia que o rei fica com a mão empedrecida. Na hora que ele percebe que a mão dele ficou empedrecida, ele abaixou a bola. Profeta, por favor, ore por mim. Profeta, por favor, ore por mim. E o texto que eu lhe disse, que o profeta orou: Senhor, tem misericórdia desse homem. Meu Deus. Tem misericórdia desse homem. E diz a Bíblia que imediatamente a mão dele volta ao normal. Meu Deus. Mas a palavra continua de pé. E o profeta ainda disse: Núbia, Deus me falou que Ele iria tornar o teu reinado próspero, fecundo.
teus filhos, filhos dos teus filhos, filhos dos filhos dos teus filhos reinariam, porque Deus achou graça no teu coração. Como é que Jeroboão começou um servo de Salomão? Quando você tem um brilho, quando você tem uma vocação, meu irmão, não tem ninguém que ofusque você. Às vezes, nós poderemos ter até essa sensação: eu acho que eu estou ofuscado, eu acho que eu estou ofuscado, eu acho que eu estou ofuscado. Meu irmão, quando Deus derrama um brilho sobre a tua vida, não tem como ninguém atrapalhar. Quando Deus derrama um brilho, o que você precisa fazer é afinar os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus nunca vai ir contra o seu líder. Deus colocou uma palavra no coração do seu líder: faz isso, Nicolas. Não, Deus me mandou fazer aquilo. Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Deus nos leva, aleluia, a honrar as autoridades. Sabe por quê? Quem semeia obediência colhe autoridade. Aleluia. Mas pastor, não é isso que eu vejo na vida. Repreenda da tua vida essa síndrome de Asaf. Repreenda da tua vida essa síndrome de Asaf. Pastor, me explica sobre a síndrome de Asaf. Asaf era um músico, era crente, mas ele começou a perceber que os ímpios prosperavam. Ele começou a perceber que quem estava fora da posição dava mais certo do que ele, que estava pagando o preço. Aí ele começou a questionar com o Senhor: Deus, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser fiel, porque eu estou na posição e parece que na vida do outro músico as coisas fluem, parece que na vida do outro pastor as coisas fluem, parece que na vida do louco da China as coisas fluem, e na minha vida não. O Senhor disse para Asaf: não tenha inveja dos ímpios, porque cedo eles serão ceifados. Meu Deus! Entrega o teu caminho a mim. Aleluia. Confia em mim, e na hora certa eu vou te dar vitória. Você quer algo que se estabeleça hoje e amanhã cai? Deus não é Deus de obra mal feita. Deus é Deus de obras estruturais. Quando você olha para a palmeira, meu irmão, a palmeira, oh meu Deus, como a palmeira demora a crescer. Ai meu Deus, como a palmeira demora a crescer. Mas quando ela acontece, ela se torna soberana diante das outras árvores. Eu não estou falando aqui de um conflito de egos. Quem quer ser maior? Quem quer ser melhor? Não, meu irmão. O que eu quero fazer você entender é que a tua hora vai chegar. Diga comigo: a minha hora vai chegar. Para a gente fechar, Deus falou para o rei: eu não vou mais agir através da tua vida. Eu vou levantar um rei chamado Josias, e ele vai reinar no teu lugar. Eu te reprovei, e eu vou levantar Josias, e ele vai ser um homem segundo o meu coração. Ele prosperará, e o reino de Josias será eterno. Sabe por quantos anos Josias começou a reinar?
Foi até trabalhado na célula ontem. Não sei se o Aloan e o João Vitor vai lembrar. Foi trabalhado ontem na célula, através de um jovem convidado, que estava dando uma palavra para os jovens. Sabe com quantos anos Deus levantou Josias? 8 anos de idade. Diz a Bíblia que uma rainha, chamada Atalia, enviada do inferno, cheio de capeta, matou todos os irmãos de Josias. Josias só não foi morto porque Deus usou uma pessoa para esconder Josias, para que só no momento certo Josias acendesse. Todas as vezes que Deus decide obrar na vida de uma pessoa, o inferno vem com o seu levante para jogar entulhos, para jogar obstáculos, para que você morra soterrado e não consiga chegar no tempo da tua exaltação. Mas qual é a temática dessa série de ministrações? O Senhor te dará um novo nome, Efziba, Beula. Você não é desamparada, você não é vergonha, você é amado, você é amada, você é casada. Você tem um Senhor que cuida de você. Aí, depois do acontecido, o rei abranda o coração. Já até fechei a Bíblia. O rei abranda o coração, né? Levantou a mão ficou congelada, empedrecida. O profeta orou, a mão dele voltou ao normal. Ele ficou pianinho, mas a raiz de iniquidade continuava dentro do coração dele. Cuidado com gente com fala mansa. Que isso, pastor? Eu falo manso. Então quer dizer que as pessoas não devem confiar em mim? Calma! Quando eu digo gente que fala mansa, é gente que você percebe nos olhos dela que ela é sonsa. É pessoas que falam com você e não conseguem olhar nos teus olhos. É pessoas, aleluia, que você percebe nas atitudes dela que ela tem dificuldade para lidar com a verdade. Você já pegou várias situações dela mentindo, então você sabe que são pessoas que têm iniquidade dentro do coração e elas querem viver assim. Meu Deus! O rei abaixou a bola, mas ele tinha iniquidade dentro do coração dele, tinha capeta na vida dele. E o rei chegou para o profeta e disse: que tal você ir em casa para a gente bater um papo, para a gente virar amigo, para a gente agora trocar figurinha, ficar junto? Ué, ele queria matar o profeta há tempos atrás, e agora quer andar junto com o profeta. Sabe o que ele estava querendo? Aproximação com o profeta, porque ele percebeu que Deus era na vida dele, do profeta. Existem pessoas que querem te ter como amuleto. Eu vou me aproximar da Júlia, porque a Júlia é mulher de oração, mas ele não quer se transformar em uma pessoa de oração, quer ficar na água. Aleluia! Eu vou querer me aproximar do pastor Henrique, porque eu quero subir ministerialmente, mas eu jogo logo na fornalha. Aleluia! Aí não aguenta a pressão, pula fora. Porque, meu irmão, ouro, as nossas alianças são de ouro, presume-se. E o ouro é metal nobre, e todo metal nobre não deixa de ser quem é. Ou seja, passa pelo fogo, mas não deixa de ser ouro. E você quer ver a maturidade e a firmeza daquele crente em Deus? Dá uma volta com ele na fase dele na prova. Se o humor dele permanecer o mesmo, ele é crente. Agora, se no meio da prova ele alombrar, que nem a Vera estava relatando no testemunho, né? Que uma determinada pessoa lá no acidente, se é que eu ouvi direito,
Aleluia, se desequilibrou, xingou, falou. Isso. Então quer dizer que na hora que a gente se desequilibra, faz aliança com o diabo. Aleluia! Só que o profeta, ele estava ligado. Quando o rei disse para ele: olha, vamos lá em casa, tomar um café, vamos fazer uma parceria. Sabe o que o profeta disse? Deus me deu um comando para profetizar para você e não entrar na tua casa. Deus me deu um comando de profetizar para você e não entrar na tua casa. Se Deus mandou eu não entrar na tua casa, eu não entrarei na tua casa. Se coloque de pé. Que essa história que eu acabei de contar sirva de lição para mim, sirva de lição para você. A nossa exaltação, como Deus falou para Jerusalém e Judá, Sião e Jerusalém. Isaías capítulo 62, o que o Senhor diz? Eu farei ressurgir o vosso resplendor, como tochas acesas, vocês se levantarão, eu colocarei sobre vossas cabeças um diadema real. Sabe o que é diadema real? É a coroa que príncipes e princesas usam. Sabe o que Deus disse? O nome de vocês não mais será vergonha, o nome de vocês não mais será desamparo, o nome de vocês não mais será assolação. Eu tenho um novo nome para vocês. Glória. E sabe qual é? Efizibá. Beulá. Efizibá significa: eu amo estar no meio de vocês, e a minha glória aparecerá no meio de vocês, e todos saberão que eu, o Senhor, estou no meio de vós. Sabe o que significa Beulá? Meu povo não é mais solitário, abandonado, sem um Senhor. O meu povo é casado. Eu tenho uma aliança com eles. Eles têm uma aliança comigo. E por isso eu tenho levantado guardas sobre os seus muros. E esses guardas clamam por Judá, clamam por Jerusalém. Eu quero que você entenda que ficar de pé não é uma coisa fácil. Mas se você pedir ajuda do Espírito Santo, o Senhor disse para José: o nome do teu filho vai ser Efraim, porque ele será frutífero, ele será fecundo. E sabe de que tribo Daniel? Jeroboão era da tribo de Efraim. Então Jeroboão tinha sobre ele uma bênção: prosperar, multiplicar, vencer, conquistar. Mas Jeroboão, por causa do medo, saiu da posição. Cuidado com esse medo, cuidado com essa ansiedade. Aquieta o teu coração. Se sobre a tua vida tem repousado a síndrome de Asaf, repreenda esse questionamento e confia, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Que sejamos, Pai, como esse profeta que se colocou na brecha para falar em nome de Deus, e tu operarás através da vida desse profeta. O rei levantou as mãos para tocar naquele profeta, para ferir aquele profeta, para maltratar aquele profeta. Como diz a tua palavra,
crede nos meus profetas e prosperareis. Senhor, se tem gente se levantando contra cada um de nós aqui, se tem gente armando cilada para cada um de nós, como tu na Arábia deu um sinal, assim como tu deu um sinal, Jeroboão levantou a mão para dar ordem para que os seus servos agredissem o profeta, e tu parou, Jeroboão. Para agora essa língua que bate contra ela. Para agora essa confusão, essa fofoca. Para agora, meu Deus, esse motim do inferno. De repente, meu Deus, dentro de casa, ela vem sofrendo agressões verbais. Dentro de casa, ele tem sofrido agressões verbais. Deus, para quem tu tiver que parar, varão. A Bíblia diz que quem se levanta contra o Senhor se torna caco entre os cacos, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Prepara-nos, ó Deus, para viver no trabalho, para viver na vida da igreja e em outras áreas que o Senhor desejar assim fazer. Prepara-nos para experimentarmos da exaltação que vem. Prepara-nos para experimentarmos da exaltação que vem. Mas eu te peço, abre os nossos olhos, prepara o nosso coração, para que quando a exaltação chegar para essa mulher, ela não se perder como Jeroboão se perdeu. Porque nós sabemos, Pai, que às vezes nós ficamos esperando por anos uma exaltação, uma cura, uma grande vitória. E essa vitória vem, mas ao invés da gente saber continuar orando ao Senhor, a gente se desvia. Deus pega na nossa mão. Aquele rei fez uma oferta para o profeta sair da visão, mas ele não saiu da visão diante dessa oferta, porque ele estava debaixo de um posicionamento. Que no nome de Jesus Cristo, Senhor, permaneçamos hoje e até a tua volta posicionados, para que em todas as áreas das nossas vidas experimentemos da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Você pode celebrar Deus com suas palmas, querido.